Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais um Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, pelo canal 525 da NET e outras plataformas. Muito bom ter você com a gente, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. RenTV sempre com a gente, o programa partindo para o seu terceiro ano, graças a você, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu prestígio. E abrindo o programa de hoje, desta terça-feira, dia 12 de abril, sempre ele. O programa é aberto com basquetebol para os amantes da bola laranja. Está chegando Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E o programa do Bola Laranja desta noite é uma homenagem à fantástica equipe de basquete do São Paulo Futebol Clube, que venceu de uma forma inédita e invicta o seu primeiro campeonato da Champions League das Américas. Na primeira fase de grupos, nas 3 janelas que disputou, o São Paulo venceu com uma certa facilidade todos os seus compromissos. Já na segunda fase, com as 8 melhores equipes do campeonato, o São Paulo venceu o Real Estelí da Nicarágua no primeiro jogo pelo placar de 75-71. Já na segunda partida contra o Minas Tênis Clube, voltou a vencer por 93-79. E na grande final contra o Biguá do Uruguai, venceu por 98-74. O São Paulo, com seu armador Elinho, lembra muito a minha geração de armadores de basquete e a geração que me antecedeu, um armador clássico, que não vê a finalização como seu primeiro objetivo, mas colocar os seus companheiros em jogo, saber dar o ritmo do jogo, saber a hora de meter a bola em um companheiro que precisa jogar. Isso tudo ele faz com maestria. E mesmo assim, quando consegue estar livre, cria oportunidades para matar as suas bolas de 3 pontos ou então finalizar dentro do garrafão. Marquinhos, um excelente jogador, cada ano que passa parece que fica melhor. Um cracaço de bola com muita personalidade e sabe matar o jogo nas horas certas com seus arremessos de 3 pontos. Bennett foi uma grande força dessa equipe na defesa e no ataque, fazendo cestas incríveis e defendendo muito bem. Bruno Caboclo foi eleito o melhor jogador da final. Fantástico, com 29 pontos e 7 rebotes, jogou muito. Também tiveram a ajuda de Lucas Bebê e também de Tyrone, que foi muito bem na partida. Parabéns para o técnico Bruno Mortari, que venceu o seu primeiro título e sabe dar uma liderança muito boa para esta equipe do São Paulo, com um jogo sólido na defesa e no ataque, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Parabéns, São Paulo! Valeu, Bigu! Grande abraço para você, meu irmão. Caprichou muita coisa interessante no basquetebol. Para quem gosta e para quem sabe, eu e Jorge Ramos, ex-jogadores de basquetebol, isso mesmo, jogamos basquete. Vamos em frente, hora e vez do E-Games. O marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro, ele que sabe tudo e muito mais de E-Games. Chega mais, Paulinho! Tá aí o que você queria, muito boa noite. Chegando agora com aquela dica de games de toda semana pra você. No último dia 7 de abril saiu para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries Godfall Ultimate Edition. Um jogaço onde você encarna um cavaleiro Valorian para salvar o seu planeta Aperion. Veja agora e aproveite na sua tela. Macros, our fight has just begun. This is pointless. I cannot be stopped. 3 or 300, your plans end here. Agora
Agora vamos para o CBLOL. Definidíssima grande final. A Red Canids Calunga arrebentou com a Kabum por 3-1 no último final de semana e vai encarar a Pen Game, que estava lá só esperando, quietinho, o seu adversário. Pen Game, Red Canids, no próximo dia 23 de abril às 13 horas, encontro marcado, anote na sua agenda. Outro compromisso imperdível para você anotar aí na sua agenda. Dia 16 de abril, às 13 horas, a partir das 13, grande final da Liga Brasileira de Free Fire Série A, com as 12 grandes equipes finalistas se degladiando para ver quem são os nossos 2 representantes no Mundial de Singapura. São elas: B4, Mask Squad, Los Grandes, Lounge, Fluxo, Corinthians, Team Liquid, God Unidas, Vasco da Gama, Cruzeiro, Metagame e Vivo Kid. E onde você vai poder assistir? Pelo YouTube, Buia, TikTok, Rede TV, Space e também pela rede Cinemark de cinemas. Está vendendo ingresso já. Compromisso bacana, firmado entre nós. No meu Instagram eu vou estar comentando isso tudo. Obrigado mais uma vez pela paciência. É uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você, o marido da Dona Ilana. Tchau! Vou pegar com essa mão aqui. Tchau! Valeu, Paulo. Camisa eu gostei. Caprichou hoje, hein? Valeu, Paulo. Um abraço, meu querido Paulo Bizarro. Bom, bota meus mosqueteiros e minha rainha na tela, meu querido Douglas. Foi rápido hoje, ó. Jorge Ramos, Mário Silva, Valdir Luiz e a nossa rainha, a nossa Luciana Campos. Na última semana, o presidente da SUDERJ, o Adriano Santos, que faz um trabalho realmente bacana, recebeu a visita do Neguinho da Beija-Flor, também para perpetuar esse momento, porque o Neguinho acabou com aquele disco, Domingo, eu vou ao Maracanã. Se lembra disso, Valdir? Quando você bailava no Maia com essa música e gritava claro, fogo. Eu me lembro, no Maracanã. Em Milão, e no Maracanã também, pô, no final dos anos 70, dos anos 80, para tocar. Todo mundo, todas as torcidas cantavam essa música. O Douglas vai botar algumas imagens aí, eu vou conversando com o Mário, com a Luciana e com o Jorge, com você, Valdir. E legal essa iniciativa, né, Jorge, da SUDERJ, porque agora é a música oficial, é o hino oficial do futebol do Rio de Janeiro e da SUDERJ, né? E tem tudo a ver, você não acha? Claro que eu acho. Boa noite, Mazela, boa noite a todos os amigos, para você que está em casa nos acompanhando também. Essa música é de todas as torcidas, né? O Valdir lembrou muito bem, tem um final que há uma deixa para que os torcedores, né, de cada clube, do clube que quiser, cante ali, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco e qualquer outro clube. Né? Quem está ali no Maracanã sabe muito bem de cabeça, ficou na memória afetiva do torcedor. Muito legal. E na voz do Neguinho da Beija-Flor é muito mais legal ainda. Verdade. Eu fiquei tão emocionado que eu quase derrubei a câmera aqui do programa. Eu puxei o papel, foi para tudo que é lado a câmera, mas o programa é assim mesmo. Não vamos, é o mesmo, vamos embora. Você só não pode cantar. Não, você canta aquela música de dor de cotovelo, vem você falar que eu vou cantar. Ô, Mário, e o Neguinho doou o disco, o disquinho original, o disquinho pode falar, né? É o Compacto Simples. Ele doou para o Adriano para ficar na SUDERJ, no Museu da SUDERJ, o compacto com essa música agora, que é a música oficial. Legal a atitude do Neguinho da Beija-Flor, né? Verdade. Boa noite a todos. Boa noite, Marcela, Jorge, Luciana, Valdir e aqueles que estão com a gente. É uma homenagem das mais importantes, porque o Neguinho da Beija-Flor, além de ser um grande intérprete, puxador de samba, como se dizia antigamente, é um homem ligado ao futebol, certo? Fez uma música, um sucesso estrondoso, né? Que ele mesmo diz que descobriu a pólvora quando fez essa música, e essa homenagem vem em boa hora, parabéns. Não podia ser outra música, o hino do Maracanã. É no Espaço SUDERJ Memória. Deixa eu melhorar meu texto. É o Espaço SUDERJ Memória, aberto à visitação. O Adriano Santos, que é o presidente da SUDERJ, valoriza o trabalho da imprensa, que muita gente não está valorizando. Agora é o hino oficial do Maracanã, essa música. Um trabalho realmente digno de aplauso, viu, Adriano? Parabéns mesmo pela iniciativa. E nada melhor do que misturar, Luciana, samba e futebol, já que você é uma exímia sambista. Eu soube, inclusive, que você foi convidada
para ser rainha de bateria, é verdade ou não? Beleza. Boa noite os meus amigos que estão aqui com a gente, Valdir, Jorge, Mário, aos nossos telespectadores. Olha, não cheguei a tanto não, quem dera em ser convidada para ser rainha de bateria, seria... Mas não cheguei a tanto, mas como você... Eu acho que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro de praia, de sol, verão, samba. Eu acho que essa música encarna muito bem a nossa história, a nossa essência, e não teria como ser outra que não essa, o hino do Maracanã, o hino do futebol carioca. É verdade. Adriano Santos, parabéns, meu amigo, pela iniciativa, fazendo um trabalho realmente maravilhoso na Sudeste. Bom, vamos receber agora, dando sequência ao programa, direto de Bruxelas, chegando o nosso Paulo César Oliveira. Paulinho, boa noite, seja bem-vindo, já nessas altas horas da madrugada aí em Bruxelas, e me explica esse empate do Manchester City 2, Liverpool 2, que jogo, hein, amigo? Saudações, Mazela, aos amigos participantes do programa e a você que nos acompanha. Liga dos Campeões em sua fase decisiva, as quartas de final, com 2 jogos já tendo sido realizados hoje e mais 2 jogos para fechar as quartas de final, que vão ser realizados amanhã. Jogando em Liverpool, o Liverpool parece apenas ir cumprir tabela. Depois do jogo de 3-1 em Lisboa contra o Benfica, com uma grande partida e o domínio total do jogo, o Liverpool praticamente garantiu a classificação. E ninguém acredita que o Benfica, em fase ruim, quer em termos internacionais, quer principalmente no Campeonato Português, possa fazer alguma coisa para contrariar a equipe inglesa. No outro jogo, Atlético de Madrid e Manchester City vão medir forças em um duelo bem interessante. Primeiro jogo, a vitória da equipe de Manchester, 1-0, gol do belga De Bruyne. O segundo jogo vai ser, então, amanhã, com o Atlético de Madrid no Municipal de Madrid, tendo a grande chance de suplantar a equipe inglesa e se classificar de maneira quase que histórica para essas semifinais. Nada definido, mas é claro, o técnico Simeone promete uma surpresa para amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre Liga Europa. Tá legal, Paulo, fica aí. Luciana, faz uma perguntinha pro Paulo. Fala, meu amigo Paulo César, muito bom falar com você, espero que esteja tudo bem aí pelos lados onde você está. Quero que você me conte um pouco aí do que está acontecendo, principalmente nessas competições aí, quais são as boas novas. Conta aí pra gente, meu amigo. Bom, Luciano, o fator casa na Liga Europa, pelo menos nessas quartas de final, nos seus primeiros jogos, parece não ter sido realmente uma grande vantagem. Em 4 confrontos, 3 resultaram em empate, ou seja, os donos da casa não levaram vantagem. A única equipe que venceu, e venceu em casa, foram os portugueses do Sporting de Braga, que conseguiram 1-0 contra o Glasgow Rangers e conseguiram então abrir uma certa vantagem para o jogo de volta, que vai ser realizado depois de amanhã em Glasgow. Sempre jogos bem importantes. Eu confirmo os resultados. O Leipzig da Alemanha empatou com a Atalanta da Itália. O Eintracht Frankfurt também fez 1-1, empatando contra o Barcelona, enquanto que o West Ham da Inglaterra empatou com o Olympique Lyonnais, também em 1-1. Nos jogos de volta, naturalmente, o Barcelona tem uma grande vantagem, porque recebe a equipe alemã do Eintracht em sua casa depois do empate. Tem uma equipe forte, pode levar de vencida a equipe alemã. Já o Olympique Lyonnais, por estar bem também em termos internacionais, nada bem no campeonato francês, mas internacionalmente muito bem, pode também levar a vantagem, enquanto que o Atalanta, por ser uma equipe também vitoriosa, pode superar a equipe do Leipzig. Mas esse jogo eu acho mais equilibrado, enquanto que o Braga, que conseguiu ser a única equipe vencedora em casa nessa primeira mão das quartas de final da Liga Europa, vai ter grande dificuldade, porque o clima é muito quente quando se joga na Escócia. Quem sabe para o futebol português, com seu último remanescente, a última equipe portuguesa ainda em atividade em competições europeias na temporada, quem sabe o Braga pode conseguir aí voltar à participação em uma semifinal de uma liga internacional. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações, agora com o campeonato inglês em destaque. Você já respondeu a Luciana, seu Paulinho? Agora responda o Jorge Ramos, por favor. Olá, Paulo. Bom falar com você mais uma vez. Mas ela citou aí esse empate
entre o Manchester City e o Liverpool, esse empate em 2-2. Alguma outra equipe é candidata também ao título dessa temporada na Liga Inglesa? Muito bem, Jorge. A Primeira Liga parece ter selado, então, aqueles dois que são os principais candidatos ao título. Manchester City com 74 pontos ganhos e o Liverpool com 73. São, em minha opinião, as únicas equipes que podem chegar ao título de campeão. Não podemos nos esquecer, obviamente, do Chelsea, mas a 9 pontos, a 12, que pode se tornar 9 pontos de diferença com 7 jogos, torna-se muito difícil que a equipe londrina consiga ainda ameaçar Manchester City e Liverpool para a conquista deste campeonato. As últimas rodadas serão muito importantes e quem tiver mais regularidade vai ser certamente o campeão. O Liverpool teve uma excelente recuperação. Esse pode ser um ponto de grande vantagem, já que durante o campeonato o Manchester parecia em melhor forma, mas o Liverpool conseguiu uma remontada espetacular, está apenas a 1 ponto, parece ser uma equipe um pouco superior em termos emocionais, enquanto que a equipe do Manchester, depois do grande choque no ano passado, que foi a perda da Liga dos Campeões, precisa remontar também em termos de campeonato inglês, e seria então ganhar do seu principal adversário para aguardar as próximas rodadas, mas eu acho seriamente que o título não sai deste duo, Manchester City ou então o Liverpool. Depois da resposta ao Jorginho, que a pergunta foi muito bem formulada, aliás, como sempre, nosso ponto de equilíbrio do programa, ô Mário, vamos para o futebol português, você conhece muito bem meu querido Mário Silva. Santa Terrinha, gosto muito. Meu caro Paulo, você está em Portugal, andou por lá há muito tempo, agora está aí na Bélgica. Me diga uma coisa, está Porto, Benfica está fora, e o Sporting? Como é que vai ser? Conta pra gente. Bem, Mário, a exemplo da Premier League em Inglaterra, a Liga Portuguesa também está a disputar-se entre duas equipes. O Porto, que é o primeiro colocado, e o Sporting, que é o segundo. O Benfica já praticamente sem chances de conquistar a Liga, briga ainda por resultados positivos, mas para já não tem qualquer possibilidade. A Liga Portuguesa pode ficar definida já no final de semana que vem, já que há jogos de grande importância. O Porto recebe em casa um adversário teoricamente fácil, o Portimonense, enquanto que no domingo jogam Sporting e Benfica. Caso o Benfica consiga vencer ou então que haja um empate, a distância pontual entre Porto e Sporting pode se aumentar ainda mais. Caso o Porto consiga aumentar a vantagem, ficará então apenas a 4 jogos do título de campeão nacional e colocará ainda mais dificuldades ao Sporting de conseguir alcançar o Porto, que parece praticamente impossível. Valeu, Paulo. Para encerrar a sua participação aqui no Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Claudinho, você que gosta do espanhol, já que o Mário perguntou de Portugal, você fala de Espanha. Eu queria saber do Paulo o seguinte, o Real Madrid, na sua opinião, já sacramentou esse título ou o Barcelona pode encostar e complicar a vida do Real Madrid? Um abraço para você, Paulo. Muito bem, Valdir. A Liga Espanhola naturalmente se encaminha para o seu final com o Real Madrid como grande favorito, com 12 pontos à frente do Barcelona. O Real Madrid é o grande favorito. 7 jogos o separam do título de campeão espanhol, mais um título da equipe merengue. O Barcelona, por sua vez, fez uma remontada brilhante, saiu de posições intermediárias na tabela para chegar à 2ª posição, jogando um excelente futebol e tendo Xavi, técnico e ex-jogador da equipe, como sendo um dos principais pontos de equilíbrio da equipe culé. Saudações a todos e até a próxima semana com mais participações no futebol internacional. Obrigado, Paulinho. Em meu nome, do Jorge, do Valdir, da Lu e também do nosso brilhante Mário Silva, agradecemos sua presença aqui no Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max.
Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco meia-noite, sempre com apoio, graças ao apoio de REN TV, do meu amigo Júlio Cosentino. Comprar para quê? Aluga, é a REN TV. Alô, Rony! Alô, Iná, aquele abraço para a galera, rubro-negros e tricolores na REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito, muito, muito melhor. Tem televisão, tem geladeira, tem frigobar, tem ar-condicionado. Você não esquenta a cabeça. Produtos de qualidade de primeira, e é só ligar para lá e é mais barato que investir uma grana pagando 3, 4, 5 mil na televisão, você paga muito mais barato. Bota a galera na tela. Vamos de volta aqui com a Luciana, com o Valdir, com o Mário e também com o nosso querido Jorge Ramos. Começou o campeonato, jogos de sexta, sábado, domingo, vamos projetar também a semana, mas eu queria falar da estreia dos cariocas. Nenhum carioca venceu, 3 empataram, 1 perdeu, mas o que é interessante, antes de entrarmos, eu queria começar com o Vasco, para entrarmos, o primeiro técnico já caiu, e são 9 técnicos estrangeiros na primeira divisão do futebol brasileiro. São 9. Quem caiu, Valdir? Caiu Alberto Valentim domingo, depois da goleada que o Atlético Paranaense sofreu de 4-0 para o São Paulo no Morumbi. Mas era uma queda previsível, porque durante a semana, com o empate lá do Atlético Paranaense com o Caracas, a pressão foi muito grande, a torcida já vinha pedindo, e o Alberto, que foi jogador, né, do Atlético Paranaense, acabou caindo. O ano passado ele caiu na primeira rodada, mas não caiu por campo e bola, caiu por outra história que todo mundo já sabe. Mas agora Cuiabá, ele caiu foi no Cuiabá. Do Cuiabá, porque fizeram negócio de bola nas costas, e aí ele caiu lá, com problema lá no Cuiabá, vinha até fazendo um bom trabalho, tinha sido campeão, é verdade, você está rindo, e agora ele caiu no Atlético Paranaense. Vamos ver se vai vir um estrangeiro ou se vai vir um brasileiro. Tem alguns brasileiros muito bons parados, né? Quem sabe ele pode trazer um Renato, o Wagner Mancini, um brasileiro que esteja parado. Chega de estrangeiro, né? É verdade. Então, o nosso simpático Alberto está mantendo a média. Primeira rodada, demitido. 2 anos, bicampeão. Foi bicampeão. Bicampeão. É isso aí. Bom, o ano passado foram 28 treinadores que foram demitidos, entre demissão e pedido de demissão. E tinha aquela regulamentação. Agora não. Aquela regulamentação para o espaço. Vai trocar treinador à vontade agora. Bom, dito isso, Atlético Paranaense, o Valdir cismou com o Atlético Goianiense, falou os dois temas, é o Paranaense, e o Alberto que foi demitido. Bom, olha só, mesmo jogo sendo sexta-feira, sem analisar, Jorge Ramos, o Vasco, o desempenho como se fosse o jogo, mas analisar, o Vasco teve 20 dias de treinamento, 10 dias de treinamento, e não mostrou rigorosamente nada no jogo contra o Vila Nova. Você tem toda a razão. O jogo foi um jogo que o Vasco chegou a sair na frente, deu a impressão de que poderia até controlar a partida, mas o time é muito limitado. Infelizmente, o time ainda não entrosou, o Zé Ricardo não deu liga, muitos jogadores chegaram também em cima da hora, isso também atrapalha um pouco o conjunto, né, a forma de jogar. E como a gente já falou aqui, Mazela, algumas vezes, o Vasco preocupa demais o seu torcedor. Está no segundo ano seguido na Série B e vem de um retrospecto até certo ponto recente de passagens pela Série B. Preocupa muito e vamos ver, né? Porque a gente sempre dá o crédito da primeira rodada. Então vamos aguardar aí algumas rodadas, 3, 4 rodadas, para poder ter um panorama melhor do Vasco. Ô Jorge, só para ilustrar o que você falou, é a quinta vez que o Vasco disputa a Série B, quinta vez. Poucas pessoas conhecem o Vasco como o Mário Silva, que talvez tenha feito, em anos anteriores, a melhor cobertura do Vasco da Gama para o rádio, na década de 80, 90. O Mário conhece como poucos. Uma estreia desastrosa como foi na sexta-feira, o que você imagina que poderá acontecer ou poderia acontecer dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama? Olha, o seguinte, muda o nome, mudam as pessoas, mas a situação é rigorosamente a mesma. O Vasco tem um time fraco, não engrenou, o Nenê chutou o pau na barraca ao ser substituído. O Vasco não perdeu, hein? Empatou. A torcida chamou de burro, aquelas coisas todas. Eu tenho a impressão
que mais um ou dois resultados, estou sendo bonzinho, mais dois resultados negativos, vai cair mais um técnico. A gente bem conhece os meandros de São Januário, porque realmente a situação, tendo dinheiro, inclusive, o dinheiro pode chegar, mas com o dinheiro tem que chegar o raciocínio, a inteligência para comandar e a inteligência para contratar. Eu tenho a impressão, Mazela, que o Zé Ricardo, se continuar como está, vai ter vida breve em São Januário. Entendi. Torço que não, mas acho que sim. Ô, Luciana, olha só, o Mário falou, o Jorge analisou, mas como é que o Zé Ricardo vai fazer um bom trabalho se não tem bons jogadores? Ou o trabalho é ruim como um todo? Então, é o gato correndo atrás do próprio rabo, a gente falando isso da questão do futebol e a gente sempre para no mesmo ponto, né? O Vasco, como bem citou, tanto o Jorge quanto o Mário, tem um time limitado. Então você pode botar o melhor treinador ali, que não tem como. Se o cara tem um time limitado, ele não tem mais peças nem para propor o modelo, não dá. Isso passa pela diretoria. Passa por você pelo clube ter um departamento de futebol que funcione, que seja profissional, que entenda. Isso no Brasil a gente tem hoje exemplos claros, e aí tem Flamengo e Corinthians que são concretos nesse sentido, de departamentos de futebol incompetentes, e o Vasco não fica atrás nisso. Aí é mais fácil você demitir técnico, né? Você não vai resolver a situação, e você vai dar uma resposta à torcida. É isso. Valdir, para falar do Vasco, né, que estreou. Olha o dedinho. Lá vem o Mário com o dedinho. Fala, Mário. Só um minuto. Tem um ditado antigo que cabe aí. É mais fácil trocar um que trocar 11. Então é por isso que cai o treinador. Porque vai gastar uma fortuna para trocar outro, troca o treinador. Aí troca. Vai embora. Ô, Valdir, você passou pelo Botafogo, no Botafogo, algumas situações que você criticava muito. O cara que contrata era o incompetente, era isso, aquilo, bababá, o gestor de futebol. Será que, mesmo sem dinheiro, passa por isso também o Vasco da Gama? Será que o Carlos Brasil, que aliás é o meu amigo, gente boa, mas não quer dizer nada, pode ser meu amigo, mas pode ser incompetente, não sei se é o caso dele. O que você acha, o Valdir? Ou o Brasil está numa bananosa por não ter dinheiro, não conseguir contratar praticamente ninguém? Mas não quero julgar o Brasil, que eu não conheço o trabalho dele no profissional. Na base ele foi bem. No Flamengo, no próprio Vasco, no Corinthians, ele luta com dificuldade. Eu acho que eu preservaria o Brasil e o Zé Ricardo. O problema é estrutural, é financeiro. O Vasco mudou a mentalidade. O ano passado, o Vasco contratou jogadores caros, de top, jogadores de Série A, e ficou em 10º lugar. Esse ano mudou a filosofia. Acabou de contratar mais 4 aí. Contratou o Zé Vitor, que foi artilheiro lá do futebol catarinense, o Palácio, que era do Ito, o Gabriel Dias, que era do Fortaleza, e contratou mais o lateral esquerdo, que era do Bangu, Lucas Oliveira. Então, o Vasco está contratando dentro daquilo que ele pode, Mazela. Então, eu acho que é difícil a situação do Vasco, é muito difícil pela grandeza, pela história. Ele está contratando, é o cara que não quer estourar o cheque especial. Ele só pode usar o que ele tem de rentabilidade, não pode ultrapassar. O caso do Vasco. Então, vamos ver se dá certo. Mas o Mário tem toda a razão. Se o Vasco não ganhar do CRB, que decide amanhã o título alagoano, e é comandado pelo Marcelo Cabo, e que tem jogadores experientes como o Gum, o Gilvan, que teve no Botafogo ano passado, e outros bons jogadores, se o Vasco não ganhar do CRB no sábado, aí com certeza o Zé Ricardo começa a balançar. E é lamentável, porque ele não tem material humano para trabalhar e corre quanto tempo. Mas vocês, só para encerrar o Vasco, eu quero entrar no assunto Fluminense também nesse bloco ainda, deixando o Botafogo e o Flamengo para o terceiro bloco. Taticamente, qualquer um pode me responder, o Vasco apresentou alguma coisa? Porque empatar, com todo respeito, com o Vila Nova, que não fez uma boa campanha no passado de Série B, em casa, com a torcida do Vasco maravilhosamente bem, comparecendo, incentivando, empurrando, não é uma decepção? Por isso que eu perguntei até pelo Brasil, para poder mostrar que o cara não pode fazer milagre. O Valdir respondeu certinho. Claro. E mais uma coisa, Jorge.
Pô, até os caras serem contratados e se entrosarem, já tem 8, 9 rodadas. Esse é o problema. Fala, Jorge. Você tem toda a razão. Eu só queria acrescentar, diante do teu comentário, que foi muito pertinente, todos foram pertinentes, é que no ano passado, o Vasco da Gama jogando em São Januário também não foi bem. O Vasco jogando dentro da sua casa não apresentou um bom desempenho e tinha uma equipe, em tese, melhor do que a desse ano, em tese. E não conseguiu fazer boas apresentações, Mazela. Então, só um detalhe, corroborando com o que o Jorge falou, só em cima desse detalhe que o Jorge falou. O Jorge falou um detalhe. Corroborar. Olha só, o Vasco ele perdeu em 3 dias, o Vasco levou 2 goleadas de 4-0. Num domingo para o Botafogo e numa quarta-feira para o Vitória. E eu queria dar os parabéns ao torcedor do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. 38 mil pessoas no Newton Santos, 20 mil no jogo do Fluminense e 18 mil no jogo do Vasco. Estreia. 23 o Fluminense? Ele falaram 20. Mas você tira, né? Santos tinha 38. Mas tudo bem. Mas parabéns. 20 ou 23 está de parabéns. O Vasco botou 18 e o Botafogo botou 38 domingo no Newton Santos. Fala, Mário. Ô, Marcelo, o Valdir acabou de dizer que o Vasco contratou mais 4. Sabe aqueles carrinhos de criança que você empurra para pegar no tranco? Vai ser o Vasco. Como é que você vai montar uma equipe? Chegaram mais 4. Chegar um, se você comprar um e coloca numa equipe entrosada, tudo bem. Agora, coloca 4 de tacada, vai complicar. E com a pressão da torcida, porque quando você está ganhando, tudo é festa, tudo são flores. Aí pede para um, se empatar com o Vila Nova em casa, não é um bom resultado. Agora chegam mais 4, daqui que os caras se entrosem, daqui que os caras se adaptem ao novo clube, a nova cidade, por aí vai, passa o tempo. E quem vai pagar o pato, como sempre, é o treinador. É verdade. E a Luciana lembrava isso. A Luciana falava isso, que no final vai o Zé Ricardo, que vai sobrar, vão criticar o Brasil, e milagre, sem milho você não faz pipoca, né? É meio complicado. Para falar de Fluminense, rapidamente, meu querido Douglas, bota umas imagens no ar, porque o Fluminense, no último sábado, alguns jogadores, ex-atletas, se reuniram, e é bem legal, uma confraternização que teve o Duílio, o Delay, Valtinho, vários jogadores, numa pizzaria, e foi bem legal porque eles conseguem fazer esse congressamento com jogadores, tirando o Duílio, que foram formados no Fluminense. E o Cláudio que organiza isso, o Cláudio também esteve lá, tudo isso, organizador, é bem legal. Isso é bacana, ex-jogadores se reunindo, se confraternizando e trocando ideias, experiências, trocando até a possibilidade de emprego. Então, parabéns ao meu querido Cláudio pela iniciativa. Aliás, teve a pizzaria, tem feijoada, tem todo tipo de comida, Valdir. É só você chegar e abraçar e mexer a camisa tricolor. Beleza, né? Então, você que adora o Bocão deve ter adorou, então. Não tem problema. Os jogadores da base, quer dizer, o evento foi um sucesso total, e é isso aí. Teve o meu amigo Flávio também, o nosso querido Flávio, Carlos César, realmente foi bem legal a reunião do pessoal do Fluminense. Falando em Fluminense, eu acho, o Jorge, eu estava no Maracanã, não fez uma grande partida, mas jogou bem, principalmente no primeiro tempo, mas perdeu muito gol. E eu tive a sensação, sabe aquele dia que a bola não entra? Foi o que aconteceu, não sei se você teve o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, muito parecido com o que você teve. O Fluminense ainda vem de um pouco de uma ressaca da conquista do Campeonato Carioca, jogou melhor que o Santos. O Santos é que é um time que vai preocupar, hein? O Santos está muito mal. E o Fluminense, apesar de ter mais oportunidades, não conseguiu transformá-las em gols. Teve até uma bola na trave, né? Num bom chute do Fred, né? O Fred acertou o Fred, então. Tirambaço na trave, e mesmo assim a bola não entrou. Mas está tudo dentro, né, do planejamento, eu acho. O Fluminense vai crescer dentro do campeonato e vai acabar conseguindo vitórias. Tomara que venha no próximo jogo contra o Cuiabá, sábado, lá no Mato Grosso. Valdir, o Nenê, falou em Nenê que criou problema, o Natan não jogou nada, né? Eu achei que ele estava tímido, você está fora de forma,
ele não aproveitou. Acho que ele poderia ter sido doado um pouquinho mais. Não foi bem o Natan. Ele é bom jogador. Se você voltar ao tempo, você se lembra que no ano passado o Cuca utilizou bastante ele no time do Atlético. Era um jogador que entrava sempre. No Fluminense ele teve a primeira boa oportunidade no sábado, porque na frente dele tem o Ego Felipe, tem o Martinelli, tem o André, tem o Nonato, tem o próprio Wellington. Então ele não teve oportunidade. Mas é um bom jogador. Eu acho que é uma boa contratação que o Fluminense fez. Mas ele não foi bem nesse jogo. Mas se tiver uma sequência de oportunidades, ele pode vir a dar muitas alegrias à torcida do Fluminense. É engraçado isso. A contratação, Luciano, a mais cara do Fluminense, que o Fluminense mais investiu, ele foi esquecido, eu não sei qual a razão. Tem uns mistérios nisso aí que eu não sei qual é o mistério, ou quais são os mistérios. Mas a verdade é que ele entrou depois de muito tempo e não foi bem. E o Ganso foi poupado. Acho que é problema físico de joelho mesmo o Ganso, né? O Fluminense ser um Ganso hoje muda a sua maneira de jogar, Lu. É verdade. Quando se contratou o Natan, esperava dele uma intensidade que inclusive foi questionada para realmente se essa seria a característica dele mesmo. Até o Valdir lembrou que ele foi bastante utilizado pelo Cuca. Para ele ser aquele 10, aquele cara de criação, fazer a ligação do meio com o ataque. De fato, sábado ele não jogou bem. Ele até deu uma melhorada no segundo tempo, participou mais, deu um chute de fora da área. Mas, assim, ele não apresentou aquilo que se espera. E também, com as poucas oportunidades, a gente não conseguiu ver ainda o que ele pode propor. E o Ganso, que vem jogando muito, acabou fazendo falta, né? O Breno Ganso é o joelho, muitas cirurgias no ligamento cruzado, Mário. Aí o cara não rende. O Iago também foi muito mal no primeiro tempo, foi substituído, mas o Natan realmente eu acho que poderia, já que ele sabe que não está sendo aproveitado, ele tinha que entrar com tudo, como se fosse final de Copa do Mundo. Fala, Mário. Olha, o Ganso fez falta, porque ele está aí numa fase excelente. Depois de passar um tempo inteiro lá no chileirinho, a verdade é essa, ele, nesse final de campeonato carioca, foi muito bem. Foi o ponto de desequilíbrio em relação ao Fluminense para o jogo. E outro detalhe, sem querer implicar com ninguém, se o Natan é tão bom assim, por que ele não ficou no Atlético? Ele poderia, ele não tem espaço, poderia até agora. Acho que ele não foi aproveitado, se desmotivou, tem coisas aí, mas enfim, eu não sei. Vamos ver se ele consegue mostrar o seu futebol. Bom, está em cima da hora do encerramento do segundo bloco, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte, com Jorge Ramos, Mário Silva, Luciana Campos e o nosso querido Valdir Luiz. O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite. Você pode acompanhar qualquer programa nosso desde o início do número 1 no YouTube, Max Esporte TV Max. Max Esporte na TV Max, você vê todos os programas, mata a saudade, diga para os amigos, quase 3 anos, caminhando para 3 anos, e realmente é bem legal a sua companhia, obrigado pela força. No oferecimento de REN TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, como eu já falei. Vamos em frente, botando a galera na tela. De volta, Lu. O Fluminense joga amanhã contra o Júnior Barranquilla, segundo jogo pela Sul-Americana, venceu o primeiro, só passa o primeiro colocado para outra fase. Então, uma vitória fundamental para o Fluminense fora de casa seria ótimo, porque teremos mais 2 jogos em casa. Deus te ouça, Luluzinha, Deus te ouça. Vamos em frente. Ô, Mário, o Flamengo joga hoje, daqui a pouco, depois do programa. O que você espera do Mengão? Olha, eu espero que acerte a pontaria. O Flamengo, no jogo contra o Atlético Goianiense, no último sábado, teve belas chances de gol e não o fez. Acabou fazendo um gol pelo Bruno Henrique, quase toma um gol no final, que a bola bateu na trave. Mas o Flamengo vem chutando pouco. E acho, pelo que vi na última partida,
que o treinador corre risco. No meu entendimento, o Paulo Souza corre risco, porque eu não acho que exista esse respaldo atrás do treinador. Então, na partida daqui a pouco, contra a equipe visitante, tem que vencer. Tem que vencer. Libertadores, você tem que procurar sempre vencer. Uma derrota ou até um empate pode criar uma situação difícil para o Flamengo, que vai ter uma sequência importante. Então, acho que o treinador corre risco. Bom, o Flamengo que deu branco. O Flamengo e quem agora, hein? Esqueci. Tajeres de Córdoba. Tajeres de Córdoba. Tajeres. Tem obrigação Como é que de fala, ganhar. Valdir? O Valdir sabe muito espanhol. Você não sabe nada, Mário. Tajeres. Quem fala espanhol bem é o Valdir. Como é o nome, Valdir? Tajeres. Tajeres. De Córdoba. É Argentina. Ah, legal. Muito bem, Valdir. O Valdir pediu uma... Como é que você pediu lá no Uruguai? Uma cueca coela? Como é que foi isso, Eu pedi uma Coca-Cola com rominas. Aí não tinha lá. Cueca coela com que rominas. Essa história do Valdir é antológica, cara. Aí tava o Gilson Ricardo do meu lado, deu no que deu. Cueca coela. E Coca-Cola com queijo mina. Que naquela época eu só podia comer queijo branco, eu tava com colesterol alto. Tá certo. Então ele não comeu, o pior foi isso. Bom, o Flamengo venceu fora de casa, convencendo, no independente do adversário não sei lá essas coisas, meu querido Jorge Ramos. Mas já que o Mário falou em possível ebulição, é uma vitória daqui a pouquinho, dá uma tranquilidade bem maior para poder respirar, porque a meta do Flamengo, a gente sabe que é a Libertadores, né? É a Libertadores, o Flamengo tentando chegar a mais uma final, e um tropeço em casa seria fundamental contra uma equipe argentina. Talvez seja o grande adversário do Flamengo no grupo. Você tem razão, Mazela. Eu acho que essa fase de grupos não preocupa tanto. O Flamengo tem que pensar agora nessa reestruturação. E o técnico, o futebol brasileiro, a cobrança vem imediato. O europeu passa tempo, o treinador fica anos. Aqui não. O cara perde 3, é mandado embora. Pode ser bom ou não. Ele é bom se ganha. Se ele não ganha, ele é ruim. Eu acho que o Flamengo está numa fase complicada, Mazela. Olha só, Valdir, você é um cara como jornalista, mas já atuou também como super, como diria o nosso querido amigo e falecido, saudoso, Davi Ferreira, o popular Duque, falava do super, que era o supervisor. Pela tua experiência dentro do mundo do futebol, o que você acha que está acontecendo com o Flamengo? Olha, eu encontrei uma pessoa do Flamengo essa semana na Barra, e um dirigente atuante do Flamengo, tá? Mas não posso revelar o nome, que fonte não se revela. E essa pessoa me disse que o problema do treinador é até menor do que o do Marcos Braz. O Marcos Braz perdeu todo o respeito do grupo, porque ele frequenta um restaurante aqui na Barra, que ele costuma ir toda segunda-feira, bater papo com os amigos dele. E ele, como tem alguns compromissos com alguns chefes de torcida, que trabalham com ele, tudo, ele chamou alguns jogadores para um jantar. E esse jantar seria nesse restaurante. E os jogadores souberam que ia o chefe de torcida. Os jogadores ficaram aborrecidos com ele. Outra coisa que ficou aborreceu os jogadores, que ele não foi para Lima e marcou essa reunião com as torcidas, com os jogadores. Os jogadores não quiseram. Aí na sexta-feira os caras foram lá fazer baderna. Então a situação do Marcos Braz é muito delicada no Flamengo, independente da situação do Paulo Souza. Eu acho que cai o Marcos Braz, mas não cai o Paulo Souza. Opinião. Não é opinião, não, uma informação que me passaram. Perfeito, Valdir. Você é muito bem informado e valeu pela informação. Inclusive, vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo segunda-feira, que quem tiver cargo político não pode exercer cargo de vice-presidente no Flamengo. Vai ter uma reunião segunda-feira no Conselho Deliberativo, essa pessoa me falou. Ô Lu, eu ia falar exatamente isso. O cara tem interesses, falando ali que é vereador no Rio de Janeiro, o Marcos Braz. Eu acho que talvez ele saiu acalma, Lu, um pouquinho o ambiente, independente do desempenho do campo, porque o cara está fazendo política com o Flamengo. Ele foi eleito por causa do Flamengo, senão ele não teria os votos que teve, né?
É verdade, é verdade. E essa coisa aí, essa proximidade com a torcida líderes da torcida do Flamengo, Marcos Braz, isso inclusive eu também tenho informações, em Porto Alegre, ano passado, no hotel onde que estava a delegação do Flamengo e o Marcos Braz, havia com ele também chefes, líderes de torcida lá no hotel, fazendo toda aquela confraternização, aquela coisa toda, são as mesmas pessoas que estiveram lá no Ninho, fazendo aquele protesto todo, aquelas cenas lamentáveis. Então, assim, realmente esse tipo de situação é incômoda. Eu acho que o Flamengo... Eu sou daquelas que eu acho que o Paulo Souza, embora o trabalho dele ainda não seja bom e tem como ser criticado, sim, pode ser, eu acho que nessa crise ele é o de menor problema. Eu acho que existem outras coisas muito maiores, que inclusive o Jorge Jesus já tinha apontado, e o Domi não. E não foi dito pelo Ceni e pelo Renato Gaúcho, porque eles fizeram parte dessa situação e que transforma o futebol hoje, que a gente critica, em que o primeiro a sair é o técnico. Então eu acho que o Flamengo escancarou e o Corinthians está indo pelo mesmo caminho. Clube de massa, pressão violenta e os dirigentes acabam cedendo. Meu querido Douglas, fala para mim no meu ouvido qual o tempo que nós temos, que eu quero falar de Botafogo, nesse Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite. Repeteco meia-noite. Repete, Douglas, por favor. Então tá legal para a gente falar do Botafogo, todo mundo direto, objetivo, sempre no oferecimento de RNTV. Valdir, o que aconteceu com o nosso Botafogo na estreia, Valdir? Olha só, eu não vou falar muito de tática, que hoje é terça-feira, o jogo foi domingo. O Botafogo não jogou bem no primeiro envolvido pro Corinthians, mas no segundo tempo o Botafogo até melhorou. Eu diria o seguinte, você tem o copo cheio e o copo vazio. Eu vislumbro um Botafogo que pode crescer. Por que pode crescer? Eu trabalhei no futebol, você sabe, e você sabe que quando você vê algumas situações que você vê que a coisa tende a caminhar pelo lado positivo. Por quê? Salário em dia, isso é fundamental. O ambiente está bom. O treinador trabalha muito. O Botafogo precisa, assim, de mais alguns jogadores que vão ser contratados. Esse time pegar um ritmo de jogo, teve pouco tempo de treinar. Eu acho que o Botafogo não vai brigar pelo título, mas também não vai ter sobressalto. Eu acho que o Botafogo fica 8º, 9º, por aí. Eu acho que com o elenco que o Botafogo montou, quando todo mundo tiver 100%, e com o trabalho que esse rapaz vem fazendo lá, o Luiz Castro, todo mundo, quem conversou comigo depois do jogo, me passou ótimas referências, e com essa, claro que os resultados terão que vir logo. Vindo os resultados, a coisa vai acalmar. Eu acho que eu vejo o Botafogo num caminho de razoável para bom nessa temporada, e para melhor ainda em 2023. É a longo prazo. Jorge, olha aqui, Jorge, a resposta do Valdir me chamou a atenção. A tendência é melhorar, os resultados se virem logo, papapá. Mas se os resultados, Jorge Ramos, você também como grande alvinegro, demorarem a acontecer, e eu particularmente, agora uma opinião minha, os jogadores contratados pelo Botafogo, eu acho que ainda estão aquém do que o Botafogo merece e precisa. E meu medo foi falado até aqui nesse programa, pelo próprio Odé Júnior com o Valdir, que contratar uma coisa, até entrosar, botar para jogar fisicamente, pode demorar, e os resultados não acontecerem. Você se preocupa com esse tipo de situação? Olha, Mazela, o futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, ela é imediatista. Então, é claro que toda vez que acontece uma situação dessa, não é só para o Botafogo, não, é para o Fluminense. Eu conheço muitos amigos meus que criticaram muito o Fluminense foi campeão, né? Isso não é um problema. Você, inclusive. Né? Eu acho que o Botafogo, a meta do Botafogo é não cair. Inclusive, foi dito isso, né? 14ª colocação que o Botafogo fez lá, a estimativa, né, para esse ano de 2022. O time jogou completamente, se conheceram, eles foram apresentados na hora, nessa última partida. Havia uma expectativa muito grande, porque o torcedor faz expectativa grande. O torcedor foi lá, compareceu, e por falhas individuais, o Botafogo levou 3 gols no primeiro tempo. Melhorou no segundo tempo nessa partida. Como se referir a essa partida? Porque é a referência que a gente tem. E depois perdeu 2 gols que poderia ter empatado o jogo. O Matheus Nascimento perdeu um gol feito.
perdeu. É que nem o Flamengo, que perdeu o gol feito também. Aquela história, se tivesse feito, né? Então, agora, foi uma atuação horrorosa no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo tempo, mas não mereceu a vitória. Agora, tem tempo para crescer e melhorar, Mazella. Ô Mário, olha só, dois botafoguenses opinando. O otimista e o realista. O otimista, 8º lugar, e o realista, 14º. Você fica com quem, Lu? Fala, dá a sua opinião e depois você fala o Mário também. Não, eu só queria dizer aí que nesse ingrediente do Botafogo tem que lembrar que agora ele é uma SAF e o pensamento é outro. O próprio pensamento do Texel é transformar o futebol numa potência. Então, eu não acredito que ele vai querer sair demitindo o técnico como o futebol brasileiro costuma fazer. Não acho que esse vai ser a política dele. E aí a gente vai ver um confronto aí. Se os resultados demorarem a sair, ele é um cara que ele trabalha na Europa e tem uma outra visão de futebol. A gente viu no domingo o Pep Guardiola, um jogo entre dois técnicos que estão pelo menos 5 anos em cada equipe. E não começaram ganhando nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros meses, não. E o Textor tem essa cabeça. Então aí a gente vai avaliar como vai ser a questão da SAF e desse pensamento que eu acredito não. O Botafogo como SAF, ele é completamente diferente do Cruzeiro e dos outros que estão se avizinhando por aí, porque o pensamento é europeu. Bom, a sua cabeça vai para o do Jorge Ramos ou do Valdir Luiz, 8º ou 14º? Vou pelo do Valdir Luiz. Obrigado, Lulu. Fala, Mário. Mazella, não é a minha cabeça, não. Não é a minha cabeça, não. Foi o que os dirigentes colocaram. Os dirigentes colocaram essa meta. Não é a minha cabeça, não. A minha cabeça qual é a sua meta? Eu acho que é do Valdir. Tá bom. Tá certo. Então foi bom que você esclareceu, mas ficou legal. O dirigente, fala, Mário, para a gente fechar o assunto do Botafogo. Eu acho que, pelo que o Botafogo apresentou, estou achando muito otimista esse 8º lugar. Bom, esse jogo não conta, porque esse jogo colocaram em campo vários jogadores que tinham sido contratados e não houve o menor entrosamento. Isso ficou bem patente no primeiro tempo e quando mexeu, melhorou no segundo tempo. O John Textor é o homem da grana, mas não quer dizer que ele é o homem que dirige o negócio, que por isso tem gente abaixo dele. E lá, no outro clube, que ele também tem dinheiro enfiado, que é no Crystal Palace, também já tocou de treinador. Agora é o Patrick Vieira, o francês, que melhorou. Agora, o objetivo, ele mesmo disse, o objetivo é ir melhorando aos poucos. Não adianta fazer pressão. Então, nesse caso, eu acho que 8º, 9º lugar, tudo bem. Mas, de repente, engrena, encaixa e vai. Futebol é assim. Vamos ver. Eu sou um pouco mais pessimista nessa reta final do programa, está acabando já. É porque os jogadores estão chegando, até entrosar, vai demorar muitas rodadas, o Botafogo pode ficar para trás para remar. Não, você não vai achar mais nada, porque vai acabar o só programa. Um detalhe, o Botafogo não tem, como outros clubes têm, 3 competições, o Botafogo tem 2. Isso influi bastante, você tem um período maior para treinamento. O Fluminense hoje tem 3 competições. O importante, Valdir, é que Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco fiquem bem para o bem do futebol carioca. Lu, um beijo. Valdir, um abraço. Você como comentarista de samba, nota 0. Como de futebol, nota 10. Mário, você é 10 em samba, 10 em futebol. Jorge, você é 10 em tudo, você é o ponto de equilíbrio. E mais 10 para todo mundo que acompanha sempre a gente aqui na nossa TV Max, os encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui com você há quase 3 anos. Até a semana que vem com mais uma edição com as imagens do Mário, da Lu, do Jorge e do Valdir, agora só minha, lembrando o apoio de RedeTV. Nos encontramos terça-feira que vem aqui na Max, porque o Rio corre para Max.